Esse que está resolvido o problema. Então, o que acontece? Estamos iniciando, tá, uma nova etapa de transmissão nesse podcast, tá? Que uma nova diretriz que a Google está impondo através do YouTube, né? A Google, todos sabem que ela é comandada por um conglomerado da Alphabet, né? E o YouTube, né? Ele é uma empresa que foi comprada pelo grupo da Google há muito tempo atrás e quem estipula as regras é a Alphabet, através da Google, que domina o YouTube, né? Todos sabem disso. E o que acontece, né? Há uma diretriz agora que está orientando os YouTubers, né, a poderem transmitir ao vivo todos os dias, pelo menos 15 minutos por dia, né? Então, a nossa diretriz aqui do podcast Uriral é transmitir esse podcast todos os dias e de sexta-feira a quarta-feira, ou seja, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, né? Nesses dias, a transmissão será feita por mim, nesse horário de 1h da manhã, tá? No início dessa madrugada, nesses dias, né? E às quintas-feiras é com a nossa equipe formada pelo nosso membro permanente, o Dr. Leandro Gatto. E agora, quinta-feira que vem, na próxima quinta-feira da semana que vem, nós teremos o Dr. Leandro Gatto e o Beto BR Games, tá? Que é especialista em games e tem um canal próprio falando sobre isso. E nós falaremos de games. E nós falaremos de tecnologia, nós falaremos de NVIDIA, e nós falaremos de todos esses assuntos que é um dos nossos nichos. E durante os outros dias, o tema é livre, eu apresentarei sozinho, tá? E hoje eu me proponho a falar um pouco, tá? De forma bem informal, não é uma linguagem científica, tá? É mais uma linguagem bem popular, né? Para que haja um maior entendimento, né? Onde as pessoas poderão formar a sua opinião sobre essa questão que eu quero trazer hoje, né? Ainda falando sobre abuso de autoridade, ainda falando sobre a dignidade da pessoa humana. Ainda há pouco eu estava lendo o livro de Robert Alexy, da Teoria dos Direitos Fundamentais, primorosamente traduzido pelo jurista Virgílio Afonso da Silva, né? Um pós-doutor oriundo da Universidade de São Paulo, uma das maiores universidades do mundo, seguramente, a maior universidade da América do Sul, né? Que acontece? E falar da questão dos clássicos, né? Dos gregos, né? Mas de uma forma bem diferenciada. Eu não vou aqui me propor a dar uma aula, né, enfadonha, né, no início da madrugada, entendeu? Do que pode ser dito de forma pedagógica ou técnico-científica sobre essa questão dos clássicos, até mesmo sobre a questão da dignidade da pessoa humana, né? E da questão do abuso de autoridade, né? O que eu posso dizer sobre a questão do abuso de autoridade é que existe uma corrente, né,
que prega na prática, né, a total tese, né, da irresponsabilidade, né, do Estado, né, e isso era o que era a tônica, né, há algum tempo atrás, né, essa questão da responsabilidade civil do Estado, historicamente, é uma coisa nova na nossa sociedade, né? O Estado, ele sempre foi um Estado que nasceu, né, de um império, né, que nasceu, né, de uma situação completamente impositiva, né, com práticas desumanas, né. Ainda há pouco eu estava vendo um vídeo, né, sobre a questão das prisões, né, e essa seara também criminal, né, nos mostra, né, a face também do abuso da autoridade, né, o abuso da autoridade que é praticado, né, por servidores públicos, porque é um crime que é praticado em sua essência pelos representantes desse mesmo Estado, né, e nós temos, né, abusos sendo cometidos, né, historicamente e contemporaneamente, né, atualmente na nossa sociedade, né, esse tipo de procedimento, né, que em muitas vezes, né, ele tem em sua origem, né, interesses socioeconômicos e de exercício de um poder arbitrário, né, como foi o poder exercido na época da ditadura militar, né? Então nós temos que entender, né, que o que eu estou querendo propor aqui não é a demonização do serviço público, mesmo porque a minha família, né, e eu, né, falando de mim, né, por exemplo, eu já falei aqui que eu sou filho de servidores públicos, né, eu já falei aqui, né, que o serviço público está enraizado na minha família, na família Barroso, né, na família Santos, né, na família Sivieri, né. Eu sou oriundo do meu seio familiar, né, de uma família tradicional católica, né, e em grande parte de imigrantes, né, que vieram da Itália e de Portugal aqui para o nosso país, né, para poder desbravar um novo mundo nesse continente sul-americano, né? Então, com esse desbravamento, né, eu recebi um legado importante, né, principalmente e diretamente dos meus próprios pais, que foram servidores públicos. O meu pai, servidor público federal, a minha mãe, também servidora pública federal, foi servidora pública estadual e servidora pública municipal, né? A trajetória é muito grande na minha família, né? Mas por que eu estou querendo falar isso novamente, né? Porque eu quero deixar bem claro, né, que eu não estou aqui para ficar pedindo desculpas para ninguém se eu falar dessa realidade, né, de uma realidade perversa, né, que nós temos servidores públicos, né, de quinta categoria no nosso país, né, que estão cuspindo em cima da população, né, que estão tratando as pessoas como gado, né, que não se importam com os interesses propostos, né, em demandas, né, e no caso eu falo das demandas judiciais, que é a área em que eu atuo como advogado, né,
O advogado é essencial à justiça e ele faz parte dessa justiça, né? Na prática, ele faz parte de todo um arcabouço engendrado por essa forma de poder, né? Um poder, né, que é instituído, né, pela norma jurídica que controla, né, todo o nosso país, né? E o poder judiciário é um poder à parte. Por que que o poder judiciário é um poder à parte? Porque nós podemos tomar como exemplo o presidente da República atual, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né, que ele foi eleito, né, pelo voto dos populares, né, pelos cidadãos brasileiros, né. Hoje é presidente da República eleito e foi legitimado, né? Mas como que ele conseguiu, né, se colocar, né, numa posição de elegibilidade após ele ter ficado mais de 500 dias, né, preso numa cadeia, né, e condenado, inclusive, em segunda instância, né? Como ele conseguiu isso, né? E eu não estou aqui para criticar o que foi conseguido por esse senhor. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para falar de uma questão que é um fato, né? Então, como que ele conseguiu, né? O que ele conseguiu ao ponto de chegar novamente no seu terceiro mandato como presidente da República, né? Ele conseguiu o que ele conseguiu porque ele passou por um processo judicial, né, onde os seus advogados, né, conseguiram, né, mediante petições e procedimentos, né, no processo e alguns processos que estavam rolando, né, conseguiu, né, ser catapultado novamente no jogo político do nosso país, né, e conseguiu a anulação, né, de todos os atos que o condenaram, né, onde os advogados dele, né, de uma forma brilhante, né, de uma ação capitaneada pelo Dr. Batóquio, né, um dos maiores advogados desse país, né, que chegou lá, né, e conseguiu comprovar judicialmente, né, que havia, né, uma suspeição, né, do juiz, né, que originalmente, né, o tinha condenado, né, onde havia um engendramento de uma ação política, né, com o intuito de tomada do poder, né, de forma fraudulenta, né, para que o atual presidente fosse afastado, né, fosse preso, né, e que o grupo político, né, das pessoas que estavam por trás, né, dessa movimentação jurídica, né, e política, né, se perpetuasse no poder, né? Isso se desfez como um castelo de areia, né? Porque foi utilizado o instituto da suspeição, né? E a suspeição, né, está inserida na lei, no Código de Processo Civil, né, nos artigos 145 e diante, né?
E há outros meandros aí que conseguiram com que isso fosse levado a termo, e aconteceu o que aconteceu com o ressurgimento de um grupo político que estava completamente desmoralizado no nosso país e ressurgiu como uma fênix. Não? E aí foi utilizado o conceito da dignidade da pessoa humana? Foi. Com certeza foi. Né? E aí foi utilizado os direitos fundamentais? Né? Foi. Né? O que acontece, né? Quando as pessoas se utilizam desses conceitos, né? Dessas cláusulas pétreas, né? Desses princípios, regras, né? Com comprovação, né? E com técnica jurídica impecável. Muitas vezes é o caminho para o êxito. Né? Então, quando a gente fala, né, de abuso de autoridade, né, houve abuso de autoridade no caso do presidente Lula contra ele? É lógico que houve. Eu estudei todo esse processo e eu digo que esse processo é impecável. Não há como, entendeu, contestar a legitimidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que legitimamente hoje é o nosso presidente, né? Por mérito de seus advogados que conseguiram comprovar, né, o abuso de autoridade, né, conseguiram comprovar, né, a suspeição, né, e conseguiram comprovar todo um jogo político, né, que chegou ao ponto, né, de alguns ministros, né, do Supremo Tribunal Federal serem considerados, né, como inimigos do povo por uma grande parcela da população. Então, aí vai o que eu tinha falado no início, né? Que acontece, né? Há servidores públicos desonestos, há servidores públicos que não honram a toga que vestem, e um deles foi o juiz Sérgio Moro, né? Entendeu? Que foi condenado e foi considerado suspeito porque ele, eticamente, ele não agiu corretamente, né? E todo o seu grupo político foi derrotado, né? Então há comprometimento, né, de certos magistrados, né, que querem fazer a lei com as próprias mãos e querem se sobrepor, né, ou seja, para dar um golpe, né, político, como que foi feito, e depois, quando não conseguiram isso, né, quando não conseguiram impedir o ressurgimento de todo um grupo, né, que tinha sido levado ao ostracismo e que ressurgiu como uma fênix, né, há também um comprometimento de certos magistrados, né, com a falta de lisura ética, né, e com a falta do compromisso que eles são revestidos quando eles fazem um juramento, né, para proteger a lei, né, e as regras da nossa sociedade, né, as leis e as regras do Código de Ética da magistratura, né, e não abusar do seu direito para humilhar e massacrar ou obter vantagem ilícita, né, com favorecimento a empresas e a grupos econômicos, né? Porque eu sinceramente
e a gente vê, tá, um monte deles sendo condenados no CNJ. Agora eu vi hoje uma notícia da Microsoft, né, de uma certa magistrada, que eu não vou citar o nome, que foi afastada pelo CNJ e milagrosamente voltou e está reivindicando milhões do tribunal, e o tribunal vai dar a ela, um desses tribunais ali do nosso Brasil, né? Sem citar até o nome desse tribunal, porque eu me sinto enojado. Será que isso é um retrocesso, né? Será que um jurista, né, mais do que respeitado, né, como o doutor, né, Ives Gandra, né, filho, né, que é um grande jurista, né, que é filho, inclusive, do doutor Ives Gandra, né, um grande tributarista do nosso país. Será que, né, uma decisão, né, de um ministro, né, do STJ, né, naquela ocasião, né, que determinou o afastamento de determinada magistrada, né, essa magistrada, ela volta a atuar, né, e ainda volta para recuperar o dinheiro, né, que deveria lhe ser pago durante todos aqueles anos em que ela ficou afastada, né, na ordem de 5,6 milhões de reais. Quer dizer, é um caso, né, comprovado de corrupção, de venda de sentença, e essa magistrada retorna à magistratura. Isso é muito perigoso, entendeu? Com suspeição de que houve, nesse caso, né, o dedo de uma determinada maçonaria, né? Então essas forças ocultas, né, essas forças que estão por debaixo do pano, né, elas atuam de forma muito suja, entendeu? Elas não respeitam a dignidade da pessoa humana. Elas querem mais que as pessoas se danem e querem colocar ali as pessoas no serviço público, né, pinçadas ali, que entram muitas vezes pela janela, porque tem um monte de gente aí analfabeta, que não sabe nem ler nem escrever, e está lá vestindo uma toga. É incrível, mas existe. Não tem só safadeza, não. Tem gente burra. Tá entendendo? Essa é que é a verdade. Tá? E eu posso falar isso sem citar nomes. Tá? E aí o que acontece? Né? O princípio regra, né, da dignidade da pessoa humana. Entendeu? É o que tem de mais de sagrado para o ser humano. Tá? Na minha concepção, tá, doutor Ulisses, tá? O princípio regra da dignidade da pessoa humana é uma coisa que preserva a família, é uma coisa que preserva tudo de bom que possa ocorrer no nosso país a nível de satisfação de direitos importantes, tá? Para toda e qualquer demanda. É a regra número 1, né, em que qualquer tipo de direito pode ser alcançado quando há comprovação do ferimento desse princípio, né? Então, isso se aplica à saúde, isso se aplica à segurança pública, isso se aplica, tá, à educação, né, que são os maiores e importantes meios, tá, de preservação da nossa cidadania, né, porque as pessoas precisam, né, ter uma educação, né, até para poderem se comunicar,
de forma adequada, né? As pessoas precisam de oportunidades, as pessoas precisam de uma base alimentar, né? Para poderem ter uma vida digna, né? Então eu vejo um documentário no History Channel, né? Sobre a Ilha do Diabo, né? Entendeu? E muita gente reclama da vida, mas não sabe, né? O que aconteceu por aí, né? Historicamente falando, né? E essa história da Ilha do Diabo não é essa história do Papillon, não, entendeu? Não é uma história da carochinha, não. É uma história real que aconteceu na nossa humanidade. E acontece, esse tipo de atrocidade acontece aqui no nosso país, onde pessoas são massacradas, onde famílias são destruídas, né, por causa da ganância, né? E agora, o que acontece? Há um tipo de assassinato que está sendo cometido no nosso país, né? E esse assassinato, né, eu posso dizer que é cometido pelo Estado. Esse assassinato, ele é cometido pelos juízes, entendeu? Que não respeitam as regras, tá? E que são comprados, tá? E que são cooptados por muitas empresas, tá? De grupos econômicos fortes, tá? E há um fenômeno hoje na nossa sociedade em que esses grupos econômicos, eles são, em sua maior parte, tá? E eu digo isso em questão da saúde suplementar, tá? A maioria dessas empresas de planos de saúde hoje no nosso Brasil, ela vem de fora. Elas são multinacionais, tá? São empresas que estão aqui no nosso país encampadas. E o que rola ali é o capital internacional. O que rola ali é dinheiro forte que vem de fora, de grupos empresariais dos mais fortes do mundo, como a Apvida, como a United Health Group, tá? Que eu acuso aqui a United Health Group de ainda estar em atividade no nosso país, tá? E está se utilizando, tá? Do seu poderio para influenciar, tá? Nas atividades desse grupo econômico, desse cartel que é formado, tá? No nosso país pelos grupos de planos de saúde que atendem a saúde suplementar. Então, sem citar nomes, tá? Sem citar nome de juiz que está sendo comprado, está sendo cooptado, né? Você que é juiz, você que é magistrado, você pode ter certeza que você está sendo fiscalizado nesse exato momento. Você está sendo monitorado, tá? Existem grupos de investigação, tá? Em sede policial, do Ministério Público, de alguns setores secretos, tá? Que estão investigando muitos magistrados nesse país, que estão vendendo sentenças e que estão fazendo o jogo do empurra-empurra dos planos de saúde, tá? Então, o que é esse assassinato silencioso que está ocorrendo no nosso país? São os atrasos e as negativas de assistência médica, tá? Para casos comprovados, tá? Medicamente, tá? De necessidade ímpar, tá? Sobre questões, né? Que atingem a dignidade da pessoa humana, de pacientes que estão morrendo, que estão sendo abandonados, né? Que estão sendo institucionalizados, e eu falo isso da questão da saúde mental, né? Que estão sendo jogados às traças, né?
porque eles não têm o devido atendimento médico de que necessitariam, né? E que está pactuado em contrato, né? Os contratos não estão sendo obedecidos. Os contratos estão sendo fraudados. A justiça, em muitos casos, está em certos setores, tá? Entendeu? De certos servidores, porque eu não vou falar mal da justiça, né? Eu não vou falar mal, por exemplo, dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal que foram ameaçados de morte, que receberam e-mails ameaçadores, né, de gente dizendo que ia fazer e acontecer, tá entendendo? Tanto que tentaram dar um golpe de Estado no nosso país. E todo mundo aí fica falando mal do ministro Alexandre de Moraes. E eu falo bem, porque esse cara é um herói do nosso país. É o protetor da lei e da ordem. E ela tem que ser cumprida. Doa quem doer. Essa é a minha opinião. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo, tá? E tô de olho. Vamos fazer uma corrente do bem, vamos nos utilizar da teoria do ódio positivo, tá? Para exercer os nossos direitos constitucionais de preservação da dignidade da pessoa humana, tá? O que eu ia falar sobre a era clássica que veio dos gregos é somente uma única coisa, tá? Naquela época, tá? Não existia democracia nenhuma, tá bom? Eu tô de saco cheio de conversa fiada, tá? De muitas pessoas por aí de dizerem que aquele sistema era um sistema perfeito. Na época que nós tivemos na nossa sociedade mundial o advento da Revolução Francesa, né? O advento do conceito, né, da tripartição dos poderes, né, entre o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, em sua essência, as coisas mudaram completamente na nossa humanidade. Não tem mais essa conversa fiada de que a democracia dos gregos era um modelo para ser seguido. Que modelo é esse? Se os gregos, né, eles eram cidadãos naquela época, né, onde somente uma casta, né, mínima usufruía daquelas benesses, né? E havia uma legião de escravos, né? De pessoas sendo mortas, assassinadas. Havia inúmeras guerras naquela época. A preservação de Atenas foi um ato de guerra e acabou completamente decaída, né? Pelos espartanos, entendeu? Se eu for ficar falando desse assunto aqui, eu vou ficar falando muito blá blá blá, tá bom? Tá na hora da gente agir, cara. Tá na hora da gente correr atrás. Eu prometo defender a minha família até a morte. Não deixar pedra sobre pedra. Seja contra quem for. Graças a Deus, eu tenho família. E eu amo a minha família. Obrigado.